Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar todo o interior da Captiva. Essa aqui é a Chevrolet Captiva 2010 V6 3.6 4x4 AWD. Ó. Começando pela dianteira, toda a superfície do carro preta tem uma textura que simula um emborrachado. Esses detalhes de madeira também na porta. E o interior caramelo, que 2010 foi o último ano que teve essa versão com esses detalhes, né? Interior caramelo e detalhe em madeira. 2011 para frente, só o interior preto com detalhe em cinza. Então, aqui na frente os abridores de vidro, né? Dianteiro, traseiro, um botão que trava todos os vidros do carro, né? O stick de controle para ajustar os dois retrovisores, um trava portas e o abre portas, que ele abre as 5 portas do carro, né? Tanto as portas de motorista e passageiro quanto do porta-mala. Tem um porta-treco bom aqui na porta, cabe uma garrafa grande, entre outras coisas. Aqui na frente tem um porta-treco bacana também para colocar chave e outras coisas. Aqui são os botões do computador de bordo. Aqui o botão para acionar o farol de neblina. Aqui ele fica no automático, que é o que ele identifica de acordo com a luz, que ele tem esse sensor aqui, que quando, né, fica escuro ou você está numa sombra, ele automaticamente liga os faróis, entende como se estivesse à noite e liga os faróis. Tá no automático. Se ele ligar sozinho, você pode dar um tique para a esquerda que ele desliga, né? Se ele ligar durante o dia, numa sombra, e você quiser desligá-lo. No mais, aqui ele fica no automático. Aqui você liga manualmente a lanterna e aqui manualmente o farol baixo. Farol alto, como todo carro, é aqui na manete. Saídas de ar-condicionado, bacana, com detalhe cromado. Toda essa superfície que eu falei simula um emborrachado. Aqui no volante a gente tem, né, o piloto automático, botão para acionar e o stick para controle de velocidade. Do lado de cá a gente tem mais e menos, é para passar para frente e para trás as faixas de um CD, de um pendrive ou uma rádio. E aqui é o volume. Sendo que clicando ele aperta o mudo. Central multimídia, né? A disqueteira dela, ela cabe 6 CDs internos na disqueteira. E tem a disqueteira virtual também, que cabe CDs na memória. Aqui ele tem um porta-objetos, um porta-treco bacana também, com espaço bom para colocar carteira, chave. O câmbio é muito bonito. Câmbio automático, mas tem a opção de transitar as marchas pelo botão aqui no dedão. Aqui do lado a gente tem o freio de mão, né, que ele é bem estiloso, muita gente acha ele bacana. Aqui a gente tem 2 porta-copos, só que eu coloco esse porta-cinzeiro, né? Coloco um para colocar um lixinho e o outro aqui fica com moedas. Aqui no encosto do meio do veículo aqui a gente tem um apoio para braço. E aqui a gente tem uma tomada 12 volts para pôr carregador, outra coisa, e os aquecedores de banco. Um aquece o banco do passageiro e o outro o banco do motorista. Tem até 3 níveis de aquecimento. Aquece bastante. Aqui no encosto a gente tem uma primeira abertura com um espaço raso para colocar alguma coisa e uma segunda abertura que cabe bastante coisa, é bem profundo. E ele ainda chega para frente. Se você puxar aqui, ele puxa para frente para você poder ter um alcance melhor do braço. Aqui em cima a gente tem as luzes, né? Um botão para acender do lado direito, um para o lado esquerdo,
o outro para desligar todas as luzes e esse central que ele acende os dois, mais as luzes de trás. Aqui a gente tem um porta-óculos, né, que na verdade eu deixo uma flanela de limpeza. Aqui a gente tem o quebra-sol com lanterna e espelho. Aqui no passageiro também, quebra-sol com lanterna e espelho. O porta-luva é bem espaçoso, bem grande, cabe bastante coisa. Aqui no lado do passageiro não tem segredo, né? Extintor debaixo do banco do passageiro. O banco do passageiro, a inclinação dele, o ajuste é todo manual. Embaixo aqui pelo esse ferro, nessa barra. E no encosto fica do lado de lá, do lado direito, um controle manual que você vai rodando. Aqui na frente, o ajuste do banco ele é todo eletrônico, elétrico, né? Tanto para inclinar o banco, trazer ele para trás, trazer ele para frente e o encosto. Além disso, ele tem aqui na lateral esse sistema manual que você gira para que ele infla uma espécie de balão ergométrico aqui na lombar, que ele infla ou desinfla para você conseguir ajustar melhor a sua coluna e evitar dores, né? Agora aqui na parte de trás, mesmo material de revestimento, detalhes em madeira, todo o interior caramelo. Nos dois encostos de cabeça a gente tem duas telas de LCD. Essa rede para guardar objetos dos dois lados também, muito espaçoso. Os dois encostos de cabeça são ajustáveis, né, de altura. Aqui o que acontece? A gente tem aqui um porta-trecos. Aqui a gente tem um porta-copos, né, ou garrafas para 2 unidades. E uma outra tomada 12 volts. Aqui no meio a gente tem um encosto de braço, né? Que na verdade também é um porta-objetos. Aqui é a visão da frente. Detalhe, é uma visão bem espaçosa. Tá vendo? Eu tô com bastante espaço nas pernas. Então eu tenho 1,80 m de altura. Então é um carro muito espaçoso. E aqui atrás a gente tem o porta-mala, que é um porta-malas enorme. Tem 821 litros de capacidade. Dois porta-trecos bem profundos aqui, né? Cabe bastante coisa. Ó, cabe meu braço quase todo lá dentro. Além disso aí, ele tem esses trilhos. Que existe um opcional para captiva, que é um trilho com uma rede para segurar a carga. A minha não veio com isso. Não sei se é porque o meu modelo não veio ou porque o primeiro dono dela acabou ficando com ela, sei lá. Além disso, tem essa capa de proteção aqui para você dividir uma carga, né? Dividir as malas. Muito espaçoso. 821 litros. Pessoal, é isso aí. Esse é o interior da Captiva. Espero que dê pra ter uma visão do quanto que o carro é bacana, né? Bem acabado. É um carro luxo, né?